Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês, podendo explicar para vocês um novo conteúdo da física. Hoje nós vamos iniciar aquele conteúdo que é referente à nossa matéria do terceiro ano. É o conteúdo da física que eu mais gosto, eletricidade. Então vamos aprender mais sobre esse tema? Olha, na aula de hoje, a gente vai estudar alguns conceitos que nós já trabalhamos anteriormente em outras disciplinas. Para a gente poder entender bem esse fenômeno que se chama eletricidade, é necessário a gente ter alguns conhecimentos prévios lá, por exemplo, da química. Mas não é nada muito complicado que a gente precisa recordar, não, tá? Então, vamos ver aqui o nosso conteúdo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto dele quanto eu. A gente, para estudar física, a gente estuda em alguns tópicos, né? A gente estuda a cinemática, a gente estuda a parte de pressão. Então, agora nós vamos estudar a parte da física que atende pelo nome de eletricidade, que é uma coisa que consta do cotidiano de todos vocês, né? Todo mundo na sua casa tem uma lâmpada, uma geladeira, que funcionam por meio de eletricidade. Bom, como eu falei, a gente precisa relembrar alguns conceitozinhos que foram aprendidos anteriormente. Que conceitos são esses? Nós vimos lá na química o nosso átomo, e o nosso professor de química explicou para a gente que o nosso átomo é composto de um núcleo atômico, onde dentro desse núcleo nós temos aqui localizados os prótons com carga positiva e os nêutrons que não têm carga. E aqui, ao redor do núcleo, girando ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons com carga negativa que se situam na nossa eletrosfera. Esses prótons e esses elétrons, por terem cargas elétricas, vão interagir entre si. E essa interação pode ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo atrativa ou do tipo repulsiva. Como que eu vou ter um caso e quando eu vou ter outro caso? Quando eu tiver duas cargas de mesmo sinal, as duas cargas vão se repelir, ou seja, eu vou ter uma interação repulsiva acontecendo entre elas. Por exemplo, quando eu tenho uma carga positiva e uma carga positiva, eu vou ter forças de repulsão que tendem a afastar essas duas cargas uma da outra. Ou então, o mesmo acontece quando eu tenho duas cargas de sinais negativos. Então, mesmo sinal, eu tenho interação do tipo repulsiva. E quando eu tenho cargas de sinais opostos, por exemplo, uma negativa com uma positiva, as duas vão se atrair. Eu vou ter forças de atração entre essas duas cargas. Mas como que eu posso calcular essa força, né, atrativa ou repulsiva entre essas duas cargas? Bom, nós vamos utilizar a chamada lei de Coulomb, que é a lei utilizada para a gente calcular a força entre duas cargas elétricas. Nessa equação, a força elétrica ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância entre essas duas cargas. O que isso significa? Que quanto maior o valor das cargas elétricas, maior vai ser a força que eu vou ter, e quanto mais distante as duas cargas estiverem uma das outras, menor vai ser a minha força elétrica, que é o que está sendo mostrado para a gente nesse gráfico aqui. Observa que quando as duas cargas estão a uma distância D, a força tem o valor F. Porém, quando eu diminuo, quando eu aumento a distância para 2D, eu dobro a distância, a força já cai para F sobre 4. Então, a distância aumentando, a força entre as cargas, ela vai ser reduzida, que é o que está sendo dito nessa equação aqui, que nós chamamos de lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, a força elétrica é igual ao K, que é uma constante eletrostática, cujo valor vale 9 vezes 10 elevado a 9,
E essa constante K, ela é multiplicada na lei de Coulomb por Q1, que é a carga 1, e Q2, que é a carga 2. Ambas as cargas vão ser medidas, né, numa unidade de carga elétrica chamada Coulomb, tá? Que é representado pela letra C. E aqui embaixo, nós estamos dividindo esses valores a distância entre as duas cargas ao quadrado. Bom, então, essas cargas, elas interagem entre si, né? E devido a isso, a gente pode obter o valor da força elétrica entre elas. Vamos para um exemplo para a gente poder entender como que a gente pode calcular essa força elétrica. Então, eu dou aqui para vocês, olha, um exemplo em que eu quero que vocês determinem o valor da força elétrica entre duas cargas iguais, a Q1 e a Q2, de valores 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb e valor 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb. E eu falei que essas duas cargas estão separadas por 2 metros de distância. É colocar a equação da força elétrica aqui. F igual a K vezes Q1 sobre Q2 dividido por D ao quadrado, tá? E aí agora a gente anota aqui os valores. Olha, eu falei no problema que Q1 é 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb, Q2 é igual a 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb, e a distância entre as cargas eu falei que é 2 metros. Lembrando que eu falei lá no slide anterior que o K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, eu coloco aqui na minha equação, olha, para calcular a força elétrica. O K, ele vai valer 9 vezes 10 elevado a 9, Q1 vale 5 vezes 10 a menos 6, Q2, 2 vezes 10 elevado a menos 9, sobre a distância D, que é 2, elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com a força elétrica igual a 9 vezes 5, que é 45, vezes 2, que é 90. Repara que primeiro eu multipliquei os numerozinhos da frente, né? O 9, o 5 e o 2. Aí agora eu trabalho com a minha potência de 10. Coloco vezes 10 aqui. Aí aqui, ó, 9 menos 6 dá 3. 3 menos 9 dá menos 6. Então, eu fiz aqui agora, né, o cálculo da potência. 9 menos 6, 3. 3 com menos 9, menos 6. E aí, agora, eu faço a parte do denominador, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então, a força elétrica vai ser 90 vezes 10 a menos 6, dividido por 4. 90 vezes 10 a menos 6, dividido por 4, 90 dividido por 4 é igual a 22,5. E aí eu coloco a potência aqui do lado, que eu não trabalhei agora mais com ela. E a unidade de força elétrica é uma força qualquer, a força elétrica. Então, a medida dela é dada em newtons. Então, está aí o nosso exemplo resolvido. Bom, alguns materiais no universo possuem propriedades que a gente chama de condutoras e outros materiais a gente chama de isolantes. Temos outros materiais também que não estão nem numa categoria nem na outra, porque possuem propriedades intermediárias, e a eles nós chamamos de semicondutores, mas isso é cena para o próximo capítulo. A gente não vai trabalhar com eles agora. E aí, nos condutores isolantes, que é o nosso foco aqui, a gente aprendeu anteriormente, nas séries anteriores, que os materiais condutores são aqueles que conduzem a eletricidade, e aí o nosso professor dava como exemplo para a gente, de material condutor, os materiais metálicos. E como representação de material isolante, ele falava, olha, a borracha, o plástico, são materiais isolantes. Mas qual é a diferença do condutor para o isolante na sua essência? Bom, acontece que o material condutor, ele dispõe de elétrons que estão livres para se movimentar em todo o material. O elétron no condutor, ele não está ligado a nenhum átomo em particular. Então, ele se movimenta por todo o material e, dessa forma, ele é capaz de conduzir
a eletricidade. Já no material isolante, eu tenho uma diferença de energia muito grande entre as chamadas bandas de valência e bandas de condução. Os elétrons no material isolante, eles ficam localizados aqui na chamada banda de valência e não tem energia suficiente para passar para a banda de condução, que é onde eles precisariam estar para conduzir a eletricidade. Então, devido a isso, o material isolante ele acaba não sendo capaz de conduzir a eletricidade como no material condutor. E aí nós chegamos à tensão e à voltagem. O que é tensão e o que é voltagem que a gente utiliza tanto na nossa casa, né? Quando eu tenho uma pilha ou uma bateria, por exemplo, elas apresentam terminais. Um terminal que eu chamo de positivo e outro terminal que eu chamo de negativo. E entre esses dois terminais eu tenho uma diferença de potencial, porque um tem um excesso de cargas positivas e no outro tem um excesso de cargas negativas. E aí, quando eu ligo, por exemplo, um material condutor, né, qualquer, como nesse caso aqui, tá? Eu estou ligando esses materiais a uma bateria, né, o que vai acontecer? Essa bateria, ela funciona dessa forma, tendo uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai fazer com que os elétrons eles se movimentem. Esse movimento de elétrons ele acontece por quê? Porque num material metálico qualquer, os elétrons eles existem, porém eles estão completamente desordenados, conforme a gente pode ver aqui em cima, tá? Eles não têm um movimento ordenado, quando eles não estão ligados a nenhum potencial elétrico. Porém, quando nós ligamos esse material metálico, esse condutor metálico, numa bateria ou numa pilha, eles são acelerados por esse potencial. E aí eles passam a ter um movimento que eu chamo de movimento ordenado. Ao movimento ordenado dos elétrons, eu chamo de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? Nada mais é que o movimento ordenado dos meus elétrons. A corrente elétrica, então, ela vai aparecer por quê? Porque quando eu tenho um fio condutor qualquer, sem nenhuma diferença de potencial, ou seja, quando eu não estou ligada a nenhuma pilha, a nenhuma bateria, os elétrons eles vão se movimentar de forma desordenada. Contudo, quando eu ligo esse condutor metálico, esse fio metálico, numa pilha, por exemplo, os elétrons eles vão passar a se movimentar numa certa direção. Ou seja, eles adquirem um movimento ordenado. Então, quando eu tenho esse movimento ordenado, eu tenho, então, a minha corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica, que é esse movimento ordenado, né, de cargas? Como eu estou falando de movimento de cargas, o que a gente faz é analisar uma seção do nosso condutor. Eu avalio a quantidade de cargas que está passando em um determinado tempo daquela seção. Ou seja, a intensidade da minha corrente elétrica ou a minha corrente elétrica, que é dada pela letra I, e é medida em ampere, tá? A unidade de medida de corrente elétrica é o A de ampere. Ela é dada pela quantidade de cargas que atravessam o condutor num certo intervalo de tempo. Só que essa quantidade de cargas pode ser escrita como Q, que é a quantidade de cargas, igual a N, que é o número das cargas elétricas que estão sendo avaliadas, vezes a carga elementar. Ou seja, eu multiplico o número de cargas pelo valor de cada uma daquelas cargas. Só que cada carga, por exemplo, o elétron, ele possui uma carga elementar que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Então, se eu tenho 200 elétrons, eu preciso multiplicar esse número de elétrons por esse valor da carga elementar, para poder descobrir a quantidade de cargas que eu tenho ali, né, sendo representada naquele problema.
Outra coisa importante é que quando eu estou analisando um material metálico, a gente fala que existem dois sentidos da corrente. Um eu chamo de sentido real da corrente, que vai do polo negativo para o polo positivo, ou seja, os elétrons estão se movimentando, né, saindo do polo negativo e indo em direção ao positivo, e o outro eu falo que é o sentido convencional da corrente, que é aquele que a gente vai adotar. O sentido convencional da corrente, ele corresponde ao quê? Ao invés de eu pensar em movimento de elétrons, eu penso em movimento de prótons, o que, na verdade, não é o que ocorre. O que acontece é o movimento dos elétrons. Mas, para facilitar a nossa vida, para a gente não precisar ficar carregando um sinal negativo nos nossos cálculos, a gente vai supor que eu tenho um movimento de prótons que acontece, então, do polo positivo para o polo negativo do meu condutor. Bom, como exemplo, eu vou dar para vocês essa questão que é bem simples. Eu peço para vocês calcularem para mim a corrente elétrica em um fio condutor, sendo que esse fio condutor é atravessado por 4 coulombs, né? Em um período de tempo de 2 segundos. Como que eu vou calcular a corrente elétrica? A corrente elétrica é a quantidade de carga, dada em coulomb, dividida pelo tempo. Então, eu vou fazer 4 coulombs dividido por 2 segundos. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a corrente elétrica que está atravessando aquele fio vale 2 amperes, porque o ampere é a unidade de corrente elétrica. Um outro exemplo agora, porém, esse a gente tem que pensar um pouquinho mais. Eu falei para vocês que eu tenho que determinar o valor de uma corrente elétrica que está atravessando um fio condutor, e eu dou o seguinte como dados do problema. Eu falei que passam por eles 200 elétrons a cada 4 segundos. Aí eu quero descobrir o valor da minha corrente elétrica. Corrente elétrica, a gente sabe que é a quantidade de carga dividida pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Porém, se a gente reparar aqui, eu não dei para vocês a quantidade de cargas em coulombs. Eu falei o quê? O número de elétrons. Então, primeiro, eu vou ter que determinar o valor de quê? Que, como eu falei para vocês anteriormente, é igual a N vezes E, em que N vale 200, aqui no meu problema, e o E é o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, para obter esse valor, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os números da frente, que é 200 por 1,6. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Deve dar 320, mas vamos conferir para não ficar nada errado, né? Dá 320, 200 vezes 1,6, 320, e aí eu coloco a minha potência, que é 10 a menos 19, e a unidade é o coulomb. Aí agora eu já posso calcular a corrente elétrica. Já calculei o valor de Q. O I vai ser igual a Q sobre ΔT. Se Q vale 320 vezes 10 a menos 19, e o ΔT informado no problema foi 4 segundos, a minha corrente elétrica vai ser igual a 320 dividido por 4, que é 80. Aí eu coloco aqui vezes 10 elevado a menos 19 amperes. Só que, na física, nós trabalhamos com números entre 1 e 9. Esse 80 aqui é superior a 9. Então, eu vou colocar a vírgula aqui e vou andar uma casinha para cá. Quando eu faço isso, com o que eu fico? Eu fico com 8,0 vezes 10 elevado a menos 18 amperes. Por quê? Porque eu estava com a vírgula K aqui, andei uma casinha nesse sentido, então eu tenho que aumentar uma unidade aqui na minha potência. Então, ao invés de menos 19, o valor passa a ser menos 18 na potência. Então, a minha corrente elétrica é 8 vezes 10 a menos 18. Bom, a nossa aula vai se encerrar por aqui. Vocês vão fazer os exercícios propostos, né?
que são exercícios que vão servir para vocês treinar o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e estou à disposição para dúvidas. Um grande beijo para os senhores e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui a nossa gravação.